Os anos de história do Alouette 3 espelham não só a sua capacidade como aeronave, mas também o colocam como interveniente direto em momentos-chave da história recente de Portugal. O filme que vamos ver relata-nos essa história, contada por quem a viveu. O Alouette 3, helicóptero com o nome de ave, cotovia, que, embora de aparência frágil, revelou durante 50 anos de operação da Força Aérea ser uma aeronave fácil de voar e extraordinariamente resistente. Mas foi na Guerra de África que se afirmou pelo seu enorme potencial de combate. O seu emprego teve grande impacto no desenrolar da guerra, modificando o conceito da luta contra a guerrilha. Passados 50 anos, a sua presença perdura no imaginário daqueles que o voaram e de todos os combatentes que, de forma direta ou indireta, foram por ele apoiados. O Sud Aviation SE 3160 Alouette 3, de seu nome completo, é um helicóptero monomotor de fabrico francês equipado com motor Artus 3, com rotores de 3 pás. Capaz de transportar 6 passageiros além do piloto, ou 2 macas e 2 passageiros, ou ainda um máximo de 800 kg de carga, constitui a evolução natural do Alouette 2. O Alouette 3 é uma máquina fabulosa, não é por acaso que está a fazer 50 anos. Portanto, é um helicóptero que tem umas características muito especiais. Tem uma beleza de voar única, porque nós voamos dentro de uma bolha de vidro e isso é inigualável, não há como explicar a beleza do voo do Alouette. Depois é um helicóptero que é muito manobrável, permitindo muito ao piloto. Os limites do helicóptero na aplicação de potência, na aplicação dos comandos, é um helicóptero que se torna relativamente fácil de voar, não sendo complexo, o que é muito bom para ensinar. E que depois, para manobrar, como ele é muito manobrável, também se torna muito bom. Portanto, é um helicóptero que tem características muito especiais. Maior, mais potente e capaz de transportar armamento, o primeiro protótipo fez o seu voo inaugural no início de 1959, tendo começado, nesse mesmo ano, os testes que fariam do Alouette 3 uma referência em termos de operação em altitude e em condições meteorológicas extremas. As principais características têm a ver com a sua versatilidade em termos de configuração, e quando se fala de versatilidade de configuração, tem a ver com o tipo de missão que se vai executar.
O Alouette, no nosso caso, pode ser equipado com 2 máquinas para a missão Medivac ou com um guincho para a missão SAR. E, inclusivamente, pode também fazer carga suspensa. Relativamente à sua versatilidade, pode efetuar transporte de tropas, portanto 5 elementos, pode fazer a infiltração, exfiltração de tropas. Portanto, daqui temos uma gama de trabalho e de versatilidade da máquina, que é aquilo que ela é e aquilo que ela fez dentro da nossa Força Aérea. Produto verdadeiramente global no moderno sentido do termo, o seu fabrico só terminaria em 2002, provando esta longevidade a qualidade do projeto, tendo sido produzidos mais de 2.000 Alouette 3. São utilizados por mais de 200 operadores militares e civis, dos quais se destacam, naturalmente, Portugal e a sua Força Aérea, o terceiro maior operador desta aeronave no mundo. E é, de facto, uma aeronave extraordinária que nos deixa a todos extremamente sensibilizados, porque a tecnologia do Alouette é dos anos 60, mas ainda hoje continua perfeitamente válida, o controle de combustível automático, etc. E, portanto, foi uma aeronave que prestou relevantes serviços à Força Aérea. A aquisição em Portugal dos Alouette encontra-se profundamente ligada ao momento histórico que então se atravessava. O mundo mudara decisivamente após o fim da Segunda Guerra Mundial e o projeto ultramarino que Portugal procurava defender e desenvolver entrava em conflito direto com o Terceiro Mundo, que emergira da Conferência de Bandung em 1955. Sendo apoiado pelas Nações Unidas e dentro da estratégia da Guerra Fria, combatia os regimes coloniais exigindo a autodeterminação dos povos autóctonos. O despertar violento do autodenominado Terceiro Mundo começara durante a década de 1950 na Indochina, no Quênia, de domínio britânico, e na Argélia francesa. Aqui, numa guerra sangrenta que duraria entre 1954 e 1962, as Forças Armadas francesas utilizariam pela primeira vez helicópteros em combate, empregando os seus Piasecki H-21 e os Sikorsky H-34, não só para o transporte de tropas, como para operações contra guerrilha, de apoio de fogo e ataque ao solo. A partir de 1958, também os Alouette 2 da Armée de l'Air e da Aviation Légère de l'Armée de Terre entrariam neste cenário, cumprindo com sucesso missões de ligação, observação e evacuação. A Guerra da Argélia é historicamente considerada a primeira guerra de helicópteros. Quando em 1958 chegaram à base aérea número 6 no Montijo os primeiros Alouette 2, os ventos de mudança que ditariam uma escalada de violência na Índia Portuguesa, em Angola, na Guiné e em Moçambique, já faziam sentir os seus efeitos. No início de 1961, quando apareceram os primeiros indícios da escalada de violência em Angola, as Forças Armadas portuguesas não estavam minimamente preparadas para o conflito de contra-guerrilha que se ia iniciar. Esta era uma guerra diferente contra um inimigo esquivo que usava a mobilidade como uma arma principal, atacando de surpresa com grupos pequenos, bem treinados e profundos conhecedores do terreno que pisavam. A chefia da Força Aérea, jovem ramo independente das Forças Armadas, rapidamente se apercebe da realidade do novo conflito e da incapacidade de o combater com as forças aéreas disponíveis no seu dispositivo, treinadas e equipadas para conflitos convencionais. Aproveitando as lições apreendidas no conflito da Indochina e principalmente na Guerra da Argélia, a Força Aérea inicia um processo de modernização e adaptação rápida ao novo tipo de conflito. Era evidente o sucesso atingido na Guerra da Argélia pela infiltração vertical dos combatentes diretamente na área do objetivo, utilizando de forma intensiva os helicópteros. Depois da experiência exclusivamente açoriana e dedicada à busca e salvamento com o Sikorsky H-19A, o primeiro helicóptero da Força Aérea Portuguesa, a eficácia dos helicópteros na guerra em África seria comprovada com o emprego do Alouette 2 em Angola, a partir da base aérea número 9, desde o início das hostilidades em 1961. Contudo, a utilização do Alouette 2 revelou-se muito limitada. Era necessário ir mais longe e adquirir um helicóptero com maiores capacidades. O passo para a aquisição do Alouette 3 foi dado com naturalidade durante o início dos anos 60, contando com o apoio do governo francês, chefiado pelo presidente de Gaulle.
sendo protocolada a compra em 1962 e formalizada a entrega do primeiro lote de 15 Alouette um ano mais tarde. Os primeiros Alouette 3 chegam a Luanda, vindos diretamente de França em 25 de abril de 1963. O Alouette 3 chegou aos teatros de operações africanos em 1963, por isso é que estamos a comemorar os 50 anos. E começou por Angola. O Alouette 3 operou em Angola, como eu disse, a partir de 1963 e de seguida na Guiné, por último em Moçambique. Até lá tínhamos o Alouette 2. O Alouette 2 começou a trabalhar em 59 até 63 e depois foi retirado porque o Alouette 3, que foi uma grande melhoria, tinha outra capacidade, fundamentalmente para fazer as missões que todos os dias fazíamos: o transporte de evacuação sanitária, o transporte de tropas, o heli assalto, o transporte de carga, correio, os vivos, os frescos e também o apoio pelo fogo, com o heli canhão. Portanto, a introdução do Alouette 3 nos teatros de operações, nos três, teve fundamentalmente o impacto, se quisermos hoje enquadrado doutrinariamente, fazer um envolvimento do campo de batalha na sua terceira dimensão, apoiando fundamentalmente as forças de superfície, as forças terrestres, visto que a guerra do ultramar era fundamentalmente uma guerra terrestre. E foi isso que o Alouette 3 nos trouxe. Trouxe-nos uma grande capacidade às nossas Forças Armadas, ao Exército e também à Marinha com os fuzileiros, mas fundamentalmente com o Exército, de fazer apoio pelo movimento, apoio pelo fogo e também reconhecimento, nas vertentes que eu referi. O primeiro voo é executado pelo capitão-piloto aviador Abel Queiroz no dia 18 de junho desse ano. Forma a Esquadra 94 com o lema do Miconge à Louisiana, sendo efetivamente a primeira esquadra operacional de Alouette 3 na Força Aérea. São atribuídos à base aérea número 9 e voados por pilotos qualificados em França. Tratava-se do batismo de fogo dos Alouette 3. A Força Aérea Portuguesa utilizava pela primeira vez no mundo estas aeronaves em combate. A Força Aérea dispunha no seu inventário, ao tempo da guerra, 6 esquadras de Alouette 3. Uma em Tancos, uma na Guiné, 2 em Angola e 2 em Moçambique. A sua distribuição obedeceu a critérios puramente operacionais, ficando apenas algumas destas aeronaves na base aérea número 3, em Tancos, para instrução, a par dos Alouette 2, na esquadra mista de aviões e helicópteros, a Esquadra 33. Com o rápido alastrar do conflito para a Guiné em 1963 e para Moçambique em 1964, o dispositivo alargar-se-ia e novas esquadras de Alouette seriam criadas em Angola, na Guiné e em Moçambique. O Alouette 3, tive contacto com ele, era oficial de operações do Comando Agrupamento 7 em Namongongo, mais propriamente em Mochaloando, e em março de 1964 foi responsável pelo planeamento de uma grande operação, os Dembos, chamada Terceiro Aniversário, que foi realizada, digamos, no coração dos problemas graves que Angola tinha nessa altura. O helicóptero, para as forças terrestres, é uma arma que lhe garante, por um lado, o apoio logístico, por outro lado, apoio de fogo e o apoio nas evacuações. Portanto, o apoio logístico com aquela missão fulcral que o combatente tem quando isolado e longe de tudo e de todos, que por vezes lhe transportava as notícias da família, por vezes e levava o seu companheiro e o evacuava salvando-lhe a vida. Portanto, é uma arma, quer em situação de quadrícula, nestas funções de apoio logístico ou de evacuações, quer no apoio às operações das forças de reserva, o helicóptero era uma peça fundamental na manobra tática. Em 1965, na base aérea número 12 em Bissalanka, na Guiné, seria formada a Esquadra 122, os Canibais. Em 1967, seriam formadas 2 esquadras em Moçambique. A Esquadra 503, os Índios, atribuída ao Aeródromo de Base número 5, na Cala. A Esquadra 703, Vampiros, atribuída ao Aeródromo Base número 7, Tete. Os helicópteros vieram trazer uma nova dimensão ao campo de batalha, que é, como quem diz,
Uma maior mobilidade, uma maior flexibilidade e efeito surpresa. Estes fatores conjugados vieram dar uma vantagem decisiva às nossas forças combatentes na luta contra a guerrilha. É fundamental sublinhar que o apoio da Força Aérea como um todo, quer em ações de fogo, quer em ações de evacuação, quer em ações de transporte, foi um exemplo de como a ligação aeroterrestre e como a cooperação aeroterrestre se desenvolveu de uma forma altamente eficaz, quer, embora com ações isoladas da Força Aérea, quando foi o caso disso, mas o que eu sublinho fundamentalmente naquilo que me foi dado ver e sentir e viver, foi uma relação muito estreita entre o homem da Força Aérea e o homem das Forças Terrestres. O transporte das forças militares, nomeadamente forças especiais, através da terceira dimensão, veio desorganizar a estrutura de defesa das bases inimigas. Era possível atingir os objetivos com uma rapidez até aí nunca utilizada e sem fugas de informação. As missões do Alouette 3 eram basicamente de 4 tipos: operações de assalto e de recuperação dos combatentes, abastecimento logístico, evacuações e apoio aéreo próximo através do fogo. A moral e o bem-estar das forças combatentes são essenciais ao sucesso das operações. A rápida evacuação de feridos em combate era fundamental para o moral das tropas. No entanto, o Alouette 3, face ao pouco espaço disponível, era difícil embarcar todo aquele dispositivo de estabilização de doentes no ultramar. Isso não acontecia. O grande dispositivo de estabilização de doentes no ultramar era a enfermeira paraquedista, a quem presto homenagem por essas mulheres heroicas que tão bem fizeram. Durante todo o conflito e nos 3 teatros de operações, os Alouette 3 e as suas tripulações foram incansáveis no trabalho diário de evacuação das picadas, das matas, de todo o lado e sempre que fosse necessário. Fui ferido na ex-província da Guiné, na Guiné-Bissau, numa grande emboscada. Penso que a última grande emboscada que o PAIGC fez às nossas tropas foi entre Piche e Nova Lameiro. E fui resgatado depois pela Força Aérea Portuguesa através do Alouette 3. E realmente sinceramente devo-lhes a vida, porque se não houvesse uma intervenção tão rápida, se não tivesse uma assistência tão rápida, eventualmente eu não teria sobrevivido. Portanto, eu sinceramente devo tudo à Força Aérea e àquela gente que punha em perigo a sua vida para nos salvar, as pessoas que eram feridas, porque eles faziam coisas autênticas loucuras, como ir-nos buscar a uma zona de 100%, muito perigosa. Se não fosse a Força Aérea e os Alouette, eu hoje não estaria aqui. Milhares de vidas foram salvas pelo esforço de centenas de abnegados pilotos e tripulantes que, assumindo riscos elevados e muitas das vezes debaixo de fogo inimigo, colocavam a sua vida em perigo para salvar outros. Fundamentalmente foi isso. O Alouette 3 passou a ser, para os homens que estavam no chão, sempre o som do Alouette 3, porque os helicópteros não fazem ruído. É um som, e é um som bom. Passou a ser, digamos assim, um meio de salvar pessoas quando estavam, fundamentalmente, quando estavam mais necessitadas. E creio que todos nós devemos muito aos Alouettes, às suas tripulações, aos pilotos, aos mecânicos, por aquilo que fizeram no ultramar. O Alouette 3 salvou muitas pessoas no ultramar, muitos camaradas no ultramar. Neste momento recordo-me, por exemplo, ter tido deixado. Eu era capitão, estava numa operação, foram lançadas forças, acompanhei as forças e o homem do helicóptero deixou-me no cimo do morro sozinho, foi buscar mais forças para localizar noutros pontos. Aqueles rapazes tinham sido transportados comigo, foram à sua missão e eu esperei um quarto de hora ou 20 minutos sozinho acima do morro, debaixo do capim, sem saber se ele tornava a encontrar aquele ponto para me evacuar, salvo seja, para me recolher. Portanto, são situações de vivência, umas felizes porque foi evacuado e salvou a vida, outras menos felizes porque há acidentes que ocorrem, quer com helicópteros, quer com armas de fogo, quer com o inimigo, quer com as nossas tropas.
A missão de apoio de fogo era executada através da utilização do helicóptero equipado com um canhão sem recuo MGM-151 de 20 mm, montado transversalmente na cabine de passageiros. Capaz de disparar uma cadência de 700 disparos por minuto, com munições explosivas incendiárias, é uma arma extremamente eficaz e com um excelente poder de fogo. Na luta contra a guerrilha, era temida pelos guerrilheiros e a sua utilização era fundamental para a proteção dos outros helicópteros. O helicanhão, muito popular entre os pilotos, era carinhosamente conhecido por Lobo Mau, na Guiné, e por Tubarão, em Moçambique. Nós não utilizamos praticamente armas axiais, com o Alouette 3 no ultramar. A única arma que nós tínhamos era o helicanhão, mas para ser mais preciso, ainda testamos armas axiais, isto é, alinhadas com o eixo longitudinal do avião, fundamentalmente rockets, foguetes e metralhadoras, 12,75, creio, na Guiné, na parte final da Guiné, mas praticamente não foi utilizado. Começamos a utilizar, ou continuamos essa utilização aqui, no continente, em Portugal. Com o fim da guerra, dá-se o início à desmobilização que ditou o regresso da maioria da frota a Portugal. A totalidade dos helicópteros regressados é distribuída pela Esquadra 33 em Tancos e pela Base Aérea número 6 no Montijo. No Montijo é criado ad hoc o Grupo Aéreo de Helicópteros que, mesmo sem existência formal no dispositivo da Força Aérea, acolheu até 1978 uma esquadra de Alouette 3 e uma esquadra de SA-330 Puma. Com o fim da guerra e após o período conturbado pela Revolução de Abril, as duas esquadras de Alouette 3, mantendo as suas missões militares específicas, assumem missões de apoio à população civil, como foram os salvamentos costeiros, evacuações de civis e apoio aos fogos. Muitos se recordarão dos Alouette 3, equipados com flutuadores ou pantufas, nas praias da Costa da Caparica e na Foz do Douro durante os meses de verão, ou no combate a incêndios com helicópteros destacados na Lousã, em Pedras Salgadas ou em Viana do Castelo. Pois bem, nós regressamos em 75 e tínhamos cerca de 140 Alouettes 3. 140 Alouettes 3. E eles foram divididos por Tancos, a esquadra 552, e o Montijo, a esquadra 551. No Montijo, e também em Tancos, a missão era muito semelhante. Começamos naturalmente a adaptar esta plataforma ao Teatro de Operações Europeu. Mas antes disso, fizemos muitas missões de apoio aos fogos. Nós tínhamos destacamentos, no verão tínhamos destacamentos espalhados por todo o país. E também de apoio aos socorros a náufragos, na Caparica e no Porto, na Foz do Douro, fundamentalmente aos fins de semana. Implementamos um destacamento que começou por São Jacinto, na então Base Aérea 7, e depois foi transferido esse destacamento permanente, ainda existe hoje, na Cortecaça, no AM1. Mas nós, no que diz respeito aos fogos, fazíamos fundamentalmente transporte pessoal para combate aos fogos, fizemos isso com o Alouette 3, e lembro perfeitamente que nesses anos, nos anos 70, tínhamos um destacamento de 3 Alouettes 3 e por vezes até um Puma na Lousã, tínhamos em Pedras Salgadas, isto no tempo dos fogos, na época dos fogos, e em Vila Nova de Cerveira. Estávamos espalhados, portanto, pelo país todo, fundamentalmente a norte do Rio Tejo. O seu emprego consistia fundamentalmente no transporte das brigadas, equipas de 5 bombeiros, para o ataque rápido aos focos de incêndio e nas ações de comando e controle aéreo dos grandes incêndios. A partir do princípio dos anos 80, a solicitação dos helicópteros pela Proteção Civil foi gradualmente diminuindo para um valor residual. E, portanto, o que é que começamos a fazer? Começamos a fazer o combate anticarro, começamos a fazer o chamado voo terreno, começamos a fazer, e foi uma inovação, porque não, até em termos europeus, a adaptação do forward, o controlador aéreo avançado a bordo, era aquilo que nós chamávamos o Airborne Forward Air Controller. Fizemos o curso de fax, fizemos uma parte em terra, ainda hoje acontece, os fax hoje têm outro nome, mas é a mesma coisa, fazer um interface entre o poder aéreo e o poder terrestre. Fizemos isso com a Alouette, demos claramente um salto para aquilo que é o emprego do helicóptero num teatro de operações antes da Guerra Fria, em que o combate anticarro tinha um papel muito importante face ao Pacto de Varsóvia, que tinha
unidades blindadas que poderia utilizar massivamente. O helicóptero era, nessa altura, o helicóptero ligeiro. E lembro que os franceses tinham o Alouette 3 com mísseis anticarro. Nós nunca tivemos mísseis anticarro, mas estávamos preparados para, em termos de doutrina, em termos de emprego, fazê-lo se fosse necessário. Hoje, pontualmente, a Proteção Civil ainda solicita o Alouette 3 para o apoio a grandes voos. No processo de modernização da Força Aérea em 1978, definiram-se as missões, tipologia e nomenclatura de todas as unidades aéreas da Força Aérea. São redefinidas e renomeadas a maioria das esquadras, incluindo a Esquadra 33, que passa a ter uma nova nomenclatura, 552. Novas mudanças estavam previstas para breve, com a reorganização do dispositivo da Força Aérea em 1986, a ditar a extinção da Esquadra 551 em setembro e a desativação da Base Aérea número 3 Tancos em 1994. A Esquadra 111 é extinta. A Esquadra 552, reunindo todos os Alouettes operacionais, seria transferida em novembro de 1993 para a Base Aérea número 11, Beja, onde até hoje prossegue a missão de instrução e apoio aerotático. Em Beja, a Esquadra 552 assume para lá da sua missão primária as missões complementares de busca e salvamento costeiro, evacuações médicas, apoio no combate aos incêndios e outras missões no âmbito de apoio às populações. A missão da Esquadra que nós temos atribuída neste momento é transporte aéreo, apoio tático e geral e formação avançada e elementar de pilotos para helicópteros. Dentro da missão que temos atribuída, depois temos vários elementos. Temos busca e salvamento, evacuação sanitária, não formamos só os pilotos para helicópteros, quer da Força Aérea, quer da Marinha, quer formamos também os do Exército que existem, mas formamos os instrutores. Portanto, nós somos a esquadra que garante toda a formação de pilotos de helicópteros, para todos os ramos, e para isso precisamos dos instrutores. Também temos que formar os nossos instrutores, como é evidente. Temos um helicóptero permanentemente destacado em Ovar todos os dias do ano, do nascer ao pôr do sol, para busca e salvamento ou para evacuação médica, portanto, que era uma missão que nós já fizemos há algum tempo atrás. Neste momento fazemos sempre que necessário e basicamente é essa a missão da esquadra, que abrange tudo o que é possível fazer com um helicóptero. A missão principal de um recuperador na Esquadra 552 é manter o alerta no destacamento de Ovar, permanecendo lá durante uma semana e responder a todos os alertas que sejam solicitados, seja de busca, seja de realmente salvamento de vítimas na água ou em ribas ou praias. Para além do treino físico, nós efetuamos treino com aeronave em mar, barragem ou terra. Utilizamos vários equipamentos, como o barco individual, o eyeline, o horse collars, rescue ropes, e utilizamos com vítimas reais ou simuladas com outros recuperadores. Não perdendo velhos hábitos, os Alouettes integrariam em 2000 o contingente das Forças Nacionais Destacadas em mais uma expedição em cenários de instabilidade político-militar. No âmbito de uma operação de apoio humanitário, sob os auspícios das Nações Unidas, 4 Alouette 3 e 33 militares da Força Aérea são destacados para Dili, a quando do processo de independência face à Indonésia. Aí voariam mais de 2.700 horas, destacando-se pela sua capacidade operacional e na excelência de apoio prestado às populações de Timor-Leste. Essa missão me marcou porque foi a primeira grande missão que a Força Aérea teve no pós-guerra. Para nós, jovens militares na altura, em que relatos de guerra eram aqueles que nós conhecíamos porque nos contavam, ainda tive algum contacto com quem esteve na guerra, e para nós era uma missão completamente distinta daquilo que nós estávamos habituados a fazer, pelo seu meio ambiente, pela sua distância, pelas suas características, porque conseguimos nos entrosar com todo o meio ambiente que nós encontramos, quer nós, enquanto pessoas de esquadra, quer com os outros. E temos a configuração de terreno, pronto, era algo novo, com um clima completamente diferente do que nós estávamos habituados, mas conseguimos impor o nosso profissionalismo e cumprir cabalmente com a missão sobre todos os aspectos.
tivemos que montar tudo, criar as nossas condições, e isso foi uma missão muito marcante, quer a nível humano, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, porque nós estávamos a 15 mil quilómetros de casa, números redondos, e aquela missão foi muito especial para todos nós, porque nos obrigou a criar uma união mais forte ainda do que já tínhamos e a trabalharmos continuamente. Não havia domingos nem segundas-feiras. Nós trabalhávamos continuamente todo o tempo, e a nível pessoal e profissional marcou muito, porque as condições eram muito más, todo o contexto que é conhecido, como é evidente, mas foi uma missão muito marcante e muito boa, marcante pela positiva. Gostaria de realçar a data de 27 de março de 2000. Foi uma data que irá ficar para mim marcada, porque passados 24 anos e suponho que 8 ou 9 meses, eu e o Sr. Capitão, o piloto aviador Carlos Paulino, no 19401, fomos à Ilha da Tauro. Foi a primeira vez, passados esses anos todos, que militares portugueses pisaram essa ilha, de onde saíram os últimos militares portugueses em 75, que foram evacuados para Portugal. A sua presença foi nacional e internacionalmente reconhecida, tanto pelas autoridades civis e militares nacionais, como pelas Nações Unidas e, muito especialmente, pela população de Timor-Leste. Com o objetivo de levar a imagem da Força Aérea junto das populações e fazendo jus às tradições iniciadas pela Esquadra 33 em 1976, a Esquadra 552 reavivou a Patrulha Rotores de Portugal em 2004. Com exibições por todo o país e no estrangeiro, os rotores foram a imagem de excelência da Força Aérea, revelando um profissionalismo e um perfeccionismo notáveis. Bem, os rotores de Portugal é uma área que me é muito querida, como a qualquer piloto que tenha sido formado aqui na Esquadra. Chegar aos rotores de Portugal era o meu sonho de alferes piloto na Esquadra quando cheguei. E eu via os rotores a treinar e pensava, cada vez que via os treinos, pensava, um dia eu se calhar vou ser capaz de fazer aquilo. Não sabia sequer se iria ser, mas tinha a esperança de um dia eu irei ser instrutor, um dia eu irei chegar ao topo da Esquadra, que era ser piloto dos rotores de Portugal. E cheguei, finalmente, acabei por fazer o meu percurso. Os rotores de Portugal, o que é que têm? Como são helicópteros e trabalham muito perto do público e muito baixo, não é? Porque os aviões não conseguem estar tão perto, não conseguem estar parados à frente das pessoas, não conseguem ter uma proximidade tão grande. Os rotores de Portugal transmitem uma imagem de profissionalismo e de beleza e de dedicação da Força Aérea. E, na minha opinião, e foi sempre isso que eu tive o cuidado de transmitir aos meus asas, ao meu speaker, ao meu flight coordinator, à minha manutenção que trabalhava comigo, era: nós vamos representar a Força Aérea no máximo expoente da aviação. As exibições no Festival Internacional de Vigo ficaram na memória das gentes galegas que sempre acarinharam de uma maneira muito especial os rotores de Portugal. Eles foram, juntamente com a Patrulha Asas de Portugal, o veículo promocional e de recrutamento da Força Aérea. A cotovia, também alcunhada carinhosamente de a máquina, o zingareiro e a bolha, pelas suas tripulações, equipas de manutenção e por milhares de antigos combatentes, continua a honrar as suas origens e os seus pergaminhos. Eu tenho muito orgulho em ter, sido piloto de helicóptero. Eu nunca fui comandante Puma no ultramar, só voei à Alouette e só fui qualificado no Puma aqui, em Portugal, no continente. E sinto-me muito orgulhoso de ter voado à Alouette 3 e de ter feito o que pude fazer e que tive a oportunidade de fazer. Portanto, são marcas que ficam, sentimentos que nos calam muito fundo, porque vivemos momentos difíceis, outros, sentimento profundo do dever cumprido, sentimento profundo da relação entre ramos, entre camaradas e amigos, no cumprimento de um dever que, ao fim e ao cabo, é o cumprimento da missão militar
não tem mais nada do que isso, é cumprir a missão que nos foi dada. E o helicóptero, e o LE-3, na história da Força Aérea e na história das Forças Terrestres, é um amigo permanente que nunca esquecemos. É uma sensação de grande gratidão, ainda hoje. Não só o aparelho em si, mas essencialmente as pessoas. Eu ainda hoje gostaria imenso de conhecer as pessoas que tiveram a coragem de me buscar, porque não era fácil ir àquela zona, que era uma zona de grande perigo. Eu fiz muitas operações de helicóptero e eles eram pessoas extraordinárias e que faziam coisas que iam a locais e que eu ficava assim, como é que eles são capazes de fazer isso, têm esta coragem? E homens extraordinários, eles só não faziam, eles faziam tudo para nos salvar. Então quando nós éramos feridos, eles punham em causa a sua própria vida. E eu quando vejo ainda hoje um aparelho como este que está aqui por trás de mim, eu ainda me arrepio porque estou muito grato. A Esquadra 552, com mais de 300 mil horas voadas na Força Aérea Portuguesa, é a herdeira histórica desta saga de heróis. Ela continua hoje, passados 50 anos, a cumprir galhardamente a sua missão. Um aspecto curioso relativamente ao meu gosto pela Esquadra e pelo LE-3 vem também de uma história um pouco caricata, já bastante antiga. Pronto, o meu pai foi alferes miliciano do Exército no tempo da Guerra do Ultramar e saiu numa operação militar com 35 homens e sofreram algumas emboscadas e foi recuperado ele e mais 3 da LE-3. E, pronto, posso com alguma verdade dizer que se não fosse pelo LE-3 hoje eu não estava aqui. Este filme é uma singela homenagem aos heróis que apareceram em combate voando os Alouette-3. Mas é também um reconhecimento a todos aqueles que durante 50 anos revelaram uma dedicação, abnegação, coragem e capacidades de sacrifício notáveis, dignificando de forma exemplar a Força Aérea e a pátria portuguesa.